programa Chamando Vencedores, uma realização da igreja em Cosmópolis, que se reúne na rua 22 de abril, número 47, no Jardim Planalto. Nossas reuniões, todos os sábados, às 20 horas e aos domingos, 9 horas da manhã. Durante os outros dias, nos reunimos em estudos bíblicos, que nós chamamos de reuniões, também chamamos de reuniões de cuidado mútuo. É aquela reunião familiar, onde não há muitas pessoas, poucas pessoas, na residência, ali na reunião, onde temos a oportunidade de termos uma comunhão um pouco mais íntima, tirar nossas dúvidas, sobre a palavra de Deus, onde podemos compartilhar, podemos perguntar, enfim, onde todos podem ficar bem à vontade ali, desfrutarmos juntos da palavra de Deus, orarmos, pelas questões que são colocadas ali nas reuniões. Essas são as reuniões. E hoje estaremos reunindo na Vila Nova, na rua Monte Castelo, na casa do senhor Cláudio e dona Nuri, onde vamos compartilhar lá hoje junto com a família completa deles ali. Vamos desfrutarmos. Nossas reuniões lá são às terças. E nosso encontro aqui na TV Jaguari é semanal. Todas as terças, 18 horas e 30 minutos. Nos reunimos com o fim de desfrutarmos da palavra de Deus acerca de variados assuntos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre orações, respostas de orações, porque às vezes não temos nossas orações respondidas e como podemos obter as respostas de orações, respostas de Deus, A primeira coisa que precisa ser dita com relação a esse assunto é que Deus responde todas as nossas orações. 2 itens importantes precisam ficar claro para nós, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, para termos a resposta de oração, para nós então obtermos e termos a certeza que Deus responde a nossas orações. Precisamos de 2 coisas que nós vamos ver hoje. Deus responde às nossas orações. O que ocorre é que às vezes a resposta não é de acordo com a nossa vontade, com aquilo que nós esperamos, Então nós achamos que Deus não está respondendo às nossas orações, mas isso não é verdade. Às vezes a resposta de Deus para nós é não, ou pode ser espere um pouco, Nem sempre a resposta é sim, de acordo com aquilo que nós pedimos, de acordo com aquilo que nós esperamos do Senhor. Então nós achamos às vezes que Deus não está respondendo às nossas orações. Então a ausência de resposta de acordo com o que nós esperamos não significa que Deus não está respondendo. É fácil percebermos isso. Você que está me ouvindo, que é pai ou mãe, eu lhe pergunto, você sempre responde sim para aquilo que seu filho lhe pede? Para a situação que seu filho lhe coloca? Às vezes aquilo que o pedido que ele vem fazer até você, não dá para conceder, de acordo com a vontade dele. Um pequeno exemplo. Se um filho de menor, de idade, vamos colocar aí 16 anos, vem e pede ao pai, eu quero aprender a dirigir, me dá a chave do carro, eu quero aprender a dirigir. Olha, essa é uma resposta que deveria ser não, Talvez alguém responda sim aí, mas uma resposta sensata é não, porque ainda não tem a idade adequada, não tem a habilitação, não tem a prática, enfim, você sabe por que a resposta deve ser não. Então, por aí vai. De repente, ele vai pedir uma outra coisa absurda. Então, você vê que, por enquanto, você fala, aguarde, espere. É simples. A filha vem e pede uma roupa, um sapato para você, uma boneca que seja. Cara, você não tem condição de comprar agora. Ou então, vê que aquele objeto de desejo dela não é bom para ela. Então, a sua resposta ou vai ser não, ou então vai ser, olha filha, aguarde um pouco, espere, porque no momento eu não posso lhe conceder isso que você está pedindo, mas em momento oportuno, adequado, então eu lhe dou. Então, por aí é um pequeno exemplo para a gente vermos. Não é nada diferente conosco. Nós cremos e temos o Senhor como nosso Pai, Salvador. A Bíblia nos diz que nós somos feitos filhos de Deus. Isso está em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que nele creu e recebeu, Deus mesmo fez filho de Deus, ou seja, não nasceu da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Está aí em João, capítulo 1, versículo 12. Então, filhos de Deus são as pessoas
que creu no Senhor e o recebeu em seu espírito como o único Salvador. Então, nós somos filhos de Deus, Deus nos trata como filhos, né? Então, há disciplina também. A Bíblia fala que Deus nos disciplina, senão não seríamos filhos, seríamos bastardos. Então, a disciplina de Deus, às vezes, é não. Fica claro para nós quando, em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, né, no início, Deus estabelece ali as ordenanças para o homem, e nós chamamos de 10 mandamentos, né, conhecido de todos nós, e Deus manda Moisés, Deus escreve, né, em pedras e manda Moisés levar até o povo de Israel. E nesses mandamentos você vê de cima a baixo, não, 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 não. Então Deus fala mais não do que sim, se formos olhar de acordo com a palavra de Deus. Por que isso? Porque muitos dos nossos pedidos e nossas vontades não são as vontades de Deus. No programa anterior da semana passada, compartilhamos sobre os pensamentos e lemos alguns versículos de Isaías, que diz ali, o próprio Senhor diz que os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Deus pensa nas coisas celestiais do alto, nós pensamos nas terrenas. Então, muitas das nossas vontades não são as vontades de Deus, por isso ele ainda responde para nós, espere mais um pouco ou não. Agora, se estiver de acordo com a sua vontade, a resposta é sim. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, nos diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha só, a palavra de Deus diz a nós, que a palavra dele mesmo, através do apóstolo João, chegou para nós aqui, ele dizendo o seguinte: se nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza, devemos ter fé, certeza, plena convicção de que Deus nos ouve. E se nós temos a certeza que Deus está nos ouvindo, e temos a certeza de que nosso pedido está de acordo com a vontade de Deus, então também devemos ter plena certeza e confiança de que Ele atenderá o nosso pedido. Então, primeiro item, para termos oração respondida segundo nosso pedido, de acordo com o nosso pedido, é fazê-la de acordo com a vontade de Deus. Aí você que está me ouvindo deve estar perguntando agora, até aí tudo bem, agora é para mim saber a vontade de Deus. A vontade de Deus, devemos conhecer a palavra. Há um versículo que o Senhor respondeu para os discípulos, respondeu para o povo judeu: olha, vocês errais por não conhecer a palavra, não conhecer a vontade de Deus e nem o poder que está na sua palavra. Não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a sua vontade e nem o poder que está contido na palavra de Deus. Então, nós devemos conhecer a vontade de Deus. Como nós vamos conhecer? De acordo com a Bíblia. Ah, mas às vezes eu leio a Bíblia e não entendo, irmão. É comum isso nós ouvirmos nas reuniões de casa, né? Onde os irmãos têm mais liberdade, né? Para compartilhar, né? Então fala assim, mas eu leio e não entendo. Então, a primeira coisa que precisa ficar claro para nós, a Bíblia não é simplesmente uma letra preta no papel branco. Então nós devemos ler a Bíblia em oração e no Espírito. Se você é filho de Deus, tem a vida de Deus no seu interior, Deus está habitando no seu espírito humano. Então nós devemos ler com a mente posta no Espírito. Você vai usar a mente para fazer a leitura, né? Vai adquirir conhecimento, a letra que você está lendo vem para a mente, mas a mente posta no Espírito é vida e paz. Então você recebe entendimento da parte de Deus, porque Ele mesmo é que nos dará entendimento, sabedoria para compreendermos a palavra de Deus. Então, primeira coisa, vai ler a Bíblia, ore ao Senhor. Senhor, eu vou ler a Tua palavra. Senhor, me dê um espírito de entendimento, de sabedoria, como Paulo orou para os Efésios, né, lá na Epístola de Efésios, logo no início, capítulo 1, tem a oração do apóstolo Paulo. Ele orou ali para que o Senhor desse aos Efésios espírito de entendimento, sabedoria, né, de revelação, para que eles pudessem compreender a epístola que ele estava escrevendo, a carta que ele estava escrevendo a eles. Então, nós também devemos pedir isso. Em Tiago, capítulo 1, no versículo 5,
diz assim, ó, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Então, nós precisamos de sabedoria para compreendermos a palavra de Deus, devemos pedi-la a Deus, que a tudo dá, né? De acordo com a sua própria vontade. Então, se nós não compreendemos a palavra de Deus, como já dito, devemos pedir a Deus. E aí, então, vai ser revelada a nós, né, a sua vontade, e você vai conhecer na palavra qual é a vontade de Deus, e então, se os seus pedidos de oração estiver de acordo com a vontade de Deus, ser-lhe-á concedida. Deus concederá. Isso é o que diz a palavra aqui, o versículo que eu li em 1 João 5, 14 e 15. Em Filipenses, capítulos 3, versículo 6, meia dúzia, nos diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, vossos pedidos. Como que vai ser conhecido? Pela oração e pela súplica com orações de graça. Então, toda a nossa causa devemos levar a Deus, né, através de oração. E versículo 7 diz, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então esse versículo nos dá um entendimento, uma revelação, que todas as nossas causas nós devemos fazê-la conhecida diante do Senhor. E para sabermos se está de acordo com a vontade de Deus ou não, é a paz que o Senhor nos dará em nosso coração. E é na primeira epístola de João, capítulo 2, no versículo 27, Deus nos diz que nós possuímos a unção do Espírito em nós, que é verdadeira e real, que habita em nosso espírito. É o agir do Espírito em nosso ser. E ali ele também diz nesse versículo que não há necessidade de que ninguém nos ensine, porque a unção que habita em nós nos ensinará sobre todas as coisas. Pode ler aí, 1 João capítulo 2, versículo 27. Então, juntando aquele versículo com esse aqui, o que ganhamos é que Deus nos ensina sobre todas as coisas. E nós devemos levar as nossas causas, nossos pedidos ao conhecimento de Deus. E se Ele ouvir os nossos pedidos, nós vamos ver agora por que às vezes Deus não ouve. Se Ele ouvir os nossos pedidos e estiver de acordo com a sua vontade, a resposta será sim. Não estando de acordo com a tua vontade, a resposta será não ou espere um pouco. Isso não significa que Deus não respondeu às orações. Às vezes você ora, leva uma causa diante do Senhor e ora e nada. Às vezes a gente ora e quer a resposta daqui a 10 minutos, né? Então, às vezes, nós oramos e passa um tempo, nada. Eu tive oração minha e da minha esposa, que nós orávamos juntos por uma causa que demorou 12 anos para ser respondida. É isso mesmo, 12 anos demorou, mas o Senhor respondeu. E respondeu de acordo com a nossa vontade. Só que a resposta inicial era qual? Espere um pouco, ainda não está na hora. Espera mais um pouquinho. E aí foi passando, a gente esperando, e orando, e aguardando. E passaram 12 anos, e aí então a resposta foi sim. Falou, agora eu posso realizar a vontade de vocês, de acordo com a tua própria vontade. E fez muito mais do que pedimos, do que esperávamos, né? Porque Deus é misericordioso e abundante para conosco, no seu amor. Então, um outro exemplo aqui com relação a fazer tudo conhecido diante de Deus e aguardar a paz de Deus, exceto nosso coração. Nós estamos às vésperas de eleições municipais, não é verdade? E esse é um assunto que é delicado para tocar no assunto, no aspecto cristão, de acordo com o que diz a Bíblia. Sobre esse assunto, escrevemos um artigo, sai publicado na Gazeta de Cosmópolis, aqui em Cosmópolis, né, o jornal semanal, né, da mesma diretoria da TV Jaguari, sai um artigo publicado esse final de semana da Igreja em Cosmópolis, o cristão e a política. Então, quem assistir esse vídeo aí antes, né, da edição de domingo, pode acompanhar, então, que tem o nosso posicionamento com relação à política de acordo com a Bíblia, como deve se comportar o cristão, né, de acordo com a Bíblia. E ali, por ser um espaço um pouco reservado, não deu para falar sobre, né, completo sobre o assunto. Mas, enfim, resumidamente, nós não interferimos. Se algum irmão nos pergunta,
né, nas reuniões da igreja, fala, olha, o que você me orienta, qual o candidato, qual é a posição de vocês relacionada à pergunta? Nossa resposta é João 2,27, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Acabei de ler. Deus, nós devemos fazer conhecido diante de Deus todas as nossas causas. E Ele vai dar paz. Ore a Deus, coloque diante dele o candidato que você pretende votar. E Deus vai dar paz no seu coração. E aí então você escolhe e vote. Porque nós temos que obedecer às leis dos homens, devemos cumpri-las. E essa é uma questão terrena, né, que não devemos envolver espiritualmente nelas. Mas devemos orar pelos nossos governantes, porque essa é a vontade da Bíblia. Aqueles que foram eleitos, nós não devemos criticá-los, mas orar por eles, para que nós tenhamos dias melhores, né? Uma boa administração local nos traz dias melhores também no aspecto de segurança, saúde, educação, enfim. Mas espiritualmente não nos envolvemos totalmente, não indicamos nenhum candidato, só conduzimos os irmãos à palavra de Deus para levarem em oração. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque na igreja em Cosmópolis não somos muitos, mas os poucos irmãos que temos, nós temos aprendido a depender do Senhor e orar ao Senhor em todas as nossas causas e aguardar. E essa foi a orientação que nós tivemos em comunhão. Os irmãos nos perguntaram, falaram, olha, ore ao Senhor e aguarde que o Senhor vai dar paz no seu coração, vocês vão escolher os seus candidatos. Porém, no final de semana passada, um irmão resolveu perguntar a outro irmão que candidato ele votaria numa comunhão, após o término da reunião. E Jesuicidência, a resposta desse irmão, a escolha dele, era a escolha de todos. Ou seja, o que eu estou dizendo todos escolheram um único candidato a prefeito e um único candidato a vereador. Como eu disse, não são muitos irmãos, não é um número elevado, mas os irmãos que tem ali, o que eu quero dizer é que todos oraram pela mesma causa, sem comunicar um com o outro, sem ter qualquer diálogo sobre política no local de reunião e nas nossas reuniões, e um começando a conversar com o outro no final da última reunião, já dizendo que estava com os candidatos escolhidos, escolheram o mesmo para todos. O que eu quero dizer é que Deus nos dá paz, o Espírito nos conduz. Eu tinha ao meu lado aqui, há algum tempo atrás, o irmão Eduardo Gaia, que depois ele teve que parar, né, de servir o Senhor aqui ao meu lado, compartilhando nas reuniões, por um motivo de trabalho, que foi deslocado, né, pela empresa e foi trabalhar em Salvador, e agora ele voltou e está em Campinas. Então ele temporariamente deixou aqui de estar junto comigo. Mas por muito tempo, acho que mais de um ano, ele compartilhou aqui comigo, e todas as terças-feiras nós só tínhamos, é a primeira vez que eu estou falando isso, nós só tínhamos uma atitude com relação ao que compartilhar aqui no programa. Nossa atitude o nosso combinado era, irmão, você ora lá, que eu oro aqui. Você ora na sua casa e eu oro, ele mora em Campinas, né, morava. Você ora lá e eu vou orar aqui em Cosmópolis, vamos em comunhão diante do Senhor, final de semana, colocar diante do Senhor, para Ele nos dar sentimento, o que compartilhar. Você pode até não acreditar, mas diante do Senhor, eu estou dizendo, 90% das vezes que nós compartilhamos aqui, nós não havíamos combinado o que compartilhar e que assunto compartilhar. E nós compartilhávamos o mesmo assunto. Às vezes, num ponto de vista, num aspecto diferente. Um pequeno exemplo, às vezes ele tinha o sentimento de compartilhar sobre o casamento no plano de Deus e eu tinha o sentimento de compartilhar sobre divórcio, de acordo com a Bíblia, se é bíblico ou não é. Então, os assuntos eram o mesmo e se intercalavam e se explicavam, se completavam. E na maioria das vezes que nós compartilhamos aqui, os versículos que ele trazia anotado no papel para compartilhar, eu também tinha anotado quase os mesmos versículos. Ele anotava 10 versículos, 6 eram os mesmos que eu tinha anotado. Esse é exemplo que eu estou dando que nós precisamos aprender a confiar e depender do Senhor em todas as coisas. A nossa fé é muito pequena, às vezes vem situação diante de nós que nós nos desesperamos e não oramos, não levamos a causa diante do Senhor, e quando a levamos, esperamos resposta de imediata. Se não é de acordo com a nossa vontade, não é o sim que esperamos, achamos que Deus não está nos ouvindo.
Ele está ouvindo sim, é que às vezes a resposta não é de acordo com o que você espera. Então, o primeiro item para ter uma oração respondida é estar de acordo com a vontade de Deus. O Senhor fala na palavra que Ele deseja que todos os homens sejam salvos, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, se você orar para que a salvação chegue até uma pessoa da sua família, uma determinada pessoa que você escolheu para orar por ela, é certo que a sua oração vai ser respondida de acordo com, vai ser respondida por Deus. Por quê? Porque você está orando de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia está dizendo que a vontade de Deus é essa, que todos sejam salvos. Então o Evangelho vai chegar até aquela pessoa. A vontade de Deus é fazer o Evangelho chegar, que é o poder para a salvação, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16. Agora, se ele tiver o coração endurecido e não crer, e não quiser receber o Evangelho, não receber o Senhor como seu Salvador, aí é uma outra questão, não dependeu do Senhor, dependeu dele. Mas a tua oração foi respondida, o Evangelho vai chegar até aquela pessoa. Então creia no seu coração. Se você orar por uma determinada pessoa que você deseja que seja salvo, eu não sei como. Se for necessário, o Senhor vai fazer até as pedras falar, até a mula de Balaão montou lá falar, mas o Evangelho vai ser dito, vai ser pregado para essa pessoa que você está orando por ela. E o outro item, em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, nos diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O que o versículo, a palavra aqui está dizendo para nós é que Deus não está com o ouvido surdo para não poder ouvir os seus filhos, todos os seus pedidos. Porém, os pecados e iniquidades que às vezes há em nós, em mim, faz separação entre mim e Deus e impede que Ele nos ouça. Então o pecado faz separação entre nós e o Senhor. Então nós devemos nos aproximar de Deus numa condição adequada. Nós devemos aproximar do Senhor totalmente purificado, limpo, para que o Senhor possa nos ouvir. E como fazer isso? Pedindo perdão, confessando os nossos pecados, pedindo perdão pelo Senhor e aplicando o sangue, como diz em 1 João, capítulo 1, no versículo 7. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em Hebreus capítulo 10, versículo 22, nos diz que é para nós aproximarmos do Senhor com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Então, todo aquele que se aproxima do Senhor em oração deve estar com a consciência pura, purificada, para não ser acusado diante do Senhor. É como aquela criança que desobedeceu o pai quando acabou de se banhar, trocou de roupa, está limpinha, o pai e a mãe diz: não vá lá fora que você vai sujar a roupa. E ela vai e brinca e rola na terra e volta toda suja, cheia de lama, cheia de barro, se arrependida, chorando, pedindo perdão à mãe por aquilo que fez, e a mãe a perdoa. Porém, ela quer abraçar a mãe não abraça porque sabe que se abraçar vai se sujar. Então esse é um pequeno exemplo para compreendermos. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus nos perdoa se realmente nos arrependemos, confessamos, Ele nos perdoa, porém precisamos nos lavar, estar limpos. Então devemos nos lavar com o sangue do Senhor. Então antes de orarmos ao Senhor, nós devemos ver se a nossa oração está de acordo com a vontade de Deus e também confessar os nossos pecados primeiramente, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o sangue que Jesus derramou na cruz nos limpa e nos purifica, nos revestirmos com Ele, aí então podemos nos aproximar com sincero coração, confiando no Senhor e orarmos ao Senhor, E orarmos a todo tempo no Espírito, como eu já disse no início. O órgão adequado de oração é o nosso Espírito. Nossos olhos nós enxergamos, nossas mãos apalpam, então cada membro do nosso corpo tem a sua função. E o membro que é utilizado para orarmos, para contatar a Deus, é o nosso espírito humano, aonde Deus habita. É o que Paulo diz em Efésios,
capítulo 6, versículo 18, tá? Que nós devemos orar a todo tempo no Espírito. Em João 4, 24, o Senhor, através desse apóstolo, nos diz que Deus é Espírito. E importa, ou seja, o importante é que os seus adoradores, seus filhos, o adorem e o contatem em Espírito, Espírito humano. Então, como fazer para colocar a mente no Espírito? O jeito mais fácil que a Bíblia nos ensina é clamarmos, é invocarmos o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Se eu não estou enganado, em Atos capítulo 7, versículo 59, mostra que na morte de Estevão, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele invocava o nome do Senhor. Invocava como? Ó Senhor Jesus! E dizia, recebe o meu Espírito. Quando nós clamamos o nome do Senhor, invocamos com o pensamento voltado para estarmos na presença do Senhor, ou seja, invocamos em realidade com o coração voltado para o Senhor, desejando a sua presença, a palavra nos mostra que a nossa mente é transportada da esfera da alma diretamente para o Espírito. Então, estamos na presença do Senhor, podemos pedir então perdão, confessar os nossos pecados, nos cobrirmos com o sangue que o Senhor derramou na cruz e aí, então orarmos ao Senhor. Se estiver de acordo com a vontade dele, resposta sim. Não está de acordo com a vontade dele, resposta não. Ou espere um pouco, aguarde. Talvez 12 anos, mas o Senhor responde. Jesus é o Senhor. Amém.